Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia profético, um dia extraordinário em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais uma manhã aqui sobrenatural. A gente nem fala mais assim, a oração da madrugada é culto, né? É oração, ceia, louvor, aí tem a palavra aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o sangue do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Gente, o culto de jovens de ontem, o que foi aquilo? Uau! Quem estava no culto de jovem ontem? Aleluia! Quem estava ontem no culto de jovens? Uau! Que tempo extraordinário. Tenho certeza, né, que os próximos cultos, né, tantos de jovens, tantos cultos proféticos, os cultos da membresia, nunca mais serão os mesmos, porque as nossas madrugadas estão muito extraordinárias, as nossas madrugadas estão sobrenaturais, amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz, gente, vendo, né, toda essa explosão de glória, vendo o Senhor fazer todas essas coisas, aleluia. Semana que vem será uma semana muito abençoada, vou estar treinando um pessoal lindo, extraordinário, vou estar treinando minha liderança para um novo tempo, amém? Esse janeiro a gente está trabalhando bastante, já fiz um treinamento de leadership, que é um treinamento de liderança, vou estar fazendo outro treinamento intensivão também, geralmente esses treinamentos são mais prolongados, mas eu decidi fazer eles, né, rápido para o pessoal pegar o time ali. Eu acho que assim o formato vai ser melhor. Então, se você é da minha liderança, não perca, semana que vem, terça, quarta e quinta, tem um treinamento Fire Hub comigo, certo? Onde eu vou ensinar vocês sobre evangelização e vai ser um tempo muito precioso. Aleluia! Gente, quem tá feliz com Cristo? Gente, eu tô muito feliz com Jesus, muito feliz de ver, né, esse povo tão apaixonado, ver esse povo que está sendo incendiado. Eu quero que esse fogo que está ardendo dentro de você venha transpassar para sua casa, para os seus familiares, para aqueles que caminham perto de você, que todos possam sentir, né, essa glória de Deus rompante, que todos possam desfrutar dessa glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Pois é, pessoal, eu estou muito feliz. Vocês aceitam um cafezinho? Minha Bíblia nova chegou, que eu tava querendo, essa aqui, ó. Essa aqui, por que eu gosto dessa Bíblia? É fina, é mais fácil de carregar, tá? Diferente dessas Bíblias mais grossas. Então, essa aqui é a Bíblia que eu vou riscar, certo? Então, deixa eu já compartilhar com vocês. Eu gosto muito de duas versões. A NVT, que é uma linguagem muito do agora, então não tem como não entender. E eu gosto muito da NAA, certo? Que é Almeida Revisada, NAA, que é Almeida Revisada, também é muito boa, né? Então, já chegou aqui a minha Bíblia nova, tá? Então, essa Bíblia aqui é letra grande, ó. É letra grande. Cadê a outra? Tá aqui. Essa aqui, ela é letra grande, ela, ó, só que parece que essa aqui é um pouquinho maior ainda, mas essa aqui é letra grande, tá? Ela aqui é letra grande, certo? Aí se você achar essa letra pequena, você pode pedir lá uma letra gigante, mas pra mim essa aqui é ótima, ó. Então essa aqui vai ser a que eu vou marcar, eu vou rabiscar, certo? E essa aqui é que eu vou fazer o meu devocional. Por quê, gente? Vou mostrar por quê. Porque essa minha Bíblia aqui, que eu gosto de usar, ela tá toda rabiscada. E aí eu já tem dia que eu já não sei mais aonde que eu marco, entendeu? Vou mostrar aqui pra você, ó. Ela já tá assim, ó. Ó, aí, é importante? Eu só marco o que é importante, aí tá tudo marcado. Ó, a Bíblia tá toda já marcada, ó. Você tá entendendo? E, gente, tem que ter uma Bíblia. Você pode ter igual uma Bíblia de estudo, mas você também precisa ter uma Bíblia para você rabiscar, tá? Então, assim, o ideal é ter só uma Bíblia, né? Pra você ficar só nessa. Então, eu sou dessas, eu gosto de usar uma para ler, para fazer o devocional, para pregar, porque é onde que eu me familiarizo mais com o texto. Então tá chegando uma fininha para mim, NAA. Essa NAA eu também vou usar bastante, certo? Vou ver como que vai ser a letra dela, mas é essa daqui que vai ser agora a minha guerreira, certo? O apóstolo, cadê a sua apóstolo? Pega lá a sua.
Vou mostrar do apóstolo para vocês, que ele vai começar numa Bíblia nova. A dele é da King James, é uma ótima versão também, certo? A letra dele é muito boa. Vou mostrar do apóstolo, né? Os teólogos, né, dizem que a King James é uma das melhores, né, de tradução e tudo, certo? Ele vai pegar a dele ali. Ele tá começando com a Bíblia nova também agora. A dele também tá bem rabiscadinha, certo? A NVI é muito boa também. A do apóstolo é bem bonita. Do apóstolo mais grossa. Do apóstolo é essa aqui, ó. Tá? A dele é essa King James. Ó a letra. Ele já começou a ler, que eu tô vendo rabiscada aqui, ó. Olha aqui, ó. A letra é muito boa. Amém? Então, eu tenho uma King James de estudo bem grande. Então, assim, quando eu quero ver como tá o texto, aí eu já tenho várias, né? Eu tenho a Thomas Nelson, né? Então, por exemplo, quando eu tô fazendo um estudo, eu gosto muito de ver como que tá em cada tradução, nas principais. Eu tenho ali embaixo Bíblia em inglês, Bíblia tudo que é jeito, tudo que é versão. Então, essa aqui, agora, nessa temporada agora, essa é a do apóstolo, certo? Essa é que ele tá usando. A King James. Eu vou estar usando essa daqui, que é do NVT. Gosto muito dessa para fazer o devocional com vocês. Essa capinha aqui, ó. Essa aqui, gente, se eu não me engano, eu comprei ela pela Shopee, tá? Foi pela Shopee, não foi, amor? Eu comprei ela pela Shopee, mas você acha elas pela Ebenezer, você acha essas Bíblias pela Plenitude. Se eu não me engano, foi uns entre 95 e 110 reais, mais ou menos. Eu não tô lembrada, porque eu comprei duas, certo? Tá? Então, é isso. A gente precisa... Gente, apóstolo, eu tenho Bíblia no celular, mas você precisa ter uma Bíblia física. A Bíblia no celular é ruim de marcar, é ruim de rabiscar. A Bíblia física é bom para você ter no carro, pra você pregar para alguém, você fala, olha aqui, ó, o que a palavra diz. É muito mais impactante você mostrar para alguém o que está escrito numa Bíblia física do que numa Bíblia online. Então, queridos, não é porque eu sou careta, não. Mas eu já preguei, gente, na Bíblia online, né? Que você tá ali. Mas eu falo pra você, por que é importante a gente marcar o texto? Porque às vezes a gente abre ali e a gente marcou algo e Deus fala conosco naquela palavra, tá? Certo? Então, a minha versão preferida é a NVT para fazer devocional com vocês, para ficar claro a palavra. E eu uso também a NA, a NVI. Eu tenho uma NVI... acho que eu dei pra mãe da pastora Jerusa, da apóstola Jerusa. Acho que a NVT eu dei pra ela. Eu também sou dessas. Que ela é uma Almeida, apóstolo. Era uma Almeida? Era uma Almeida? Vamos, gente, orar para nós começarmos? Hoje nós vamos começar no livro de Joel. Tenho certeza que o Espírito Santo vai sacudir você. Joel, só 3 capítulos. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, nós te glorificamos por esse tempo, por essa jornada. Obrigada, Deus, por nos sustentar na oração da madrugada. Pai, o Senhor falou conosco, bradou. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está levantando uma geração faminta, sedenta. Senhor, obrigada por essas madrugadas. Pai, que o Senhor nos sustenta. Porque, Pai, se não fosse a Tua unção, nós não poderíamos fazer o que nós fazemos. Pai, eu reconheço que nem para isso, Pai, é na nossa força. É no Teu Espírito, é na Tua unção, é na Tua ousadia. Que o Senhor continue, Pai, nos colocando nesse lugar de ousadia. Pai, que o Senhor continue nos, Senhor Deus, usando nessas madrugadas. Pai, no nome de Jesus, abra os céus de glória e fala conosco através da palavra de Joel. Fala conosco através da palavra que eu preparei para os Teus filhos. Senhor, que eu seja aqui só apenas um instrumento de bênção, mas que o Espírito Santo tenha aqui, Pai, o lugar de primazia. Que nós possamos entender, Pai, que tudo é operado pelo doce, amoroso Espírito Santo. Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo, ministra nos nossos corações, fala conosco, nos revela o que tem por detrás da letra. É isso que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou muito feliz no dia de hoje. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco através dessa palavra. Joel, capítulo de número 1. Amém? Abra comigo. Joel, capítulo de número 1. Aleluia. Acharam? E é isso, quem não tem Bíblia física, compra. Gente, vocês acham Bíblia? Vocês acham Bíblia até de 40 reais, 35 reais? Vocês acham? Então não tem desculpa. É só deixar de comer um lanche na rua, é só deixar de comer alguma coisa que vocês conseguem comprar uma Bíblia assim, tá bom?
tá? Mas se for investir, investe numa Bíblia, numa coisa boa. E a minha dica para você é uma boa versão, NVT, NVI, NAA, certo? King James 1611, que é essas versões. Se alguém puder colocar aí as versões de Bíblia, e aí você sempre coloca letra grande ou letra gigante. Letra grande é isso aqui que eu mostrei para vocês, e letra gigante é bem maior. Amém? Aleluia. O Senhor deu esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra e em toda a sua história. Já ocorreu algo semelhante? Contem aos seus filhos o que aconteceu. E que seus filhos contem aos filhos deles e transmitam a história de geração em geração. Em Israel, queridos, eles têm esse costume de transmitir a história de geração em geração. Olha só, depois que os gafanhotos cortadores devoraram a colheita, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. A gente usa muito essa passagem para falar sobre, ou seja, ataques na área financeira, né? E aqui, para cada um desses gafanhotos, existe uma revelação de um nível de destruição, um nível de perca, né? Quem já fez, talvez, um seminário da área financeira comigo, já escutou. Despertem e chorem, bêbados, lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas e todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como de leões e suas presas são como da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal e nem vinho. Então aqui a gente está vendo que tem uma grande escassez para oferecer no templo do Senhor. Então até mesmo, tá? A gente pode ver aqui que a escassez é tão grande que nem para fazer a oferta esse povo está tendo. Por isso os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados e a terra está desolada. O trigo está destruído e as uvas secaram e o azeite acabou. Chorem, pois, o trigo e a cevada. Todas as colheitas nos campos estão arruinadas. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romanzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram. Então, gente, olha o nível de escassez, olha o nível de seca, olha o nível de, ou seja, aqui as lavouras estão destruídas, está sem provisão. E com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Então, grifa aí o verso de número 13. Olha o que o profeta vai falar aos líderes. Sacerdotes são os líderes. Ei, líderes, se posicionem, lamentem, chorem, vistam-se de pano de saco. O que significa se vestir de pano de saco? Se colocar na expressão de humilhação, tá? Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passe a noite vestidos de pano de saco. Vocês que servem a meu Deus, pois não há cereal e nem vinho para oferecer no templo de Deus. Então, gente, o nível de escassez é muito grande. Pois não há cereal e nem vinho para oferecer no templo de Deus. Convoquem um tempo de jejum. Juntem-se ao povo para uma reunião solene. Então, olha só, além de se humilhar com pano de saco, o profeta vai falar: convoquem um tempo de jejum. Grife isso aí também. Juntem o povo para uma reunião solene. Se juntem. Tragam os líderes de todos que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a Ele. Então, olha o que o profeta está falando. Se vistam de pano de saco. Ou seja, a gente está vendo o caos acontecer. Não tem provisão nem para fazer oferta. Porque
aqui os bens, as lavouras, a provisão foi consumida pelos gafanhotos, certo? Esses gafanhotos aqui, né, nessa linguagem simbólica e profética, representa o quê? Representa consequências, certo? E aí o profeta vai dizer, olha, se vistam de pano de saco, se humilhem, né? Façam um jejum, clamem a Deus, se juntem para clamar a Deus, se juntem para levantar um clamor, tá? Clamor e oração são duas coisas muito distintas. A oração é o que você faz todo dia no seu devocional, mas clamor é quando você fala, Senhor, nos socorre. Né? Muitas vezes na oração da madrugada, eu levanto clamor. Senhor, tem misericórdia. Então, quando a gente, né, clama socorro, clama misericórdia. Senhor, resgata essa nação. Então, você está clamando, tá? O dia do Senhor está próximo. O dia que ele virá, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso, que dia terrível será. Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. Então, grife esse também. Nosso alimento desaparece dos olhos e já não há alegria e exultação na casa do nosso Deus. As sementes morrem na terra seca e as colheitas de cereal se perdem. Os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados, como os animais gemem de fome. As manadas de gado vagam confusa, pois não encontram pasto, e os rebanhos de ovelhas sofrem. Então, o caos aqui, a seca, a escassez é tão grande que os animais estão confusos, estão atordoados, não tem comida nem para eles. Né? Socorro, Senhor! O fogo devorou os pastos do deserto e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém? Então esse texto aqui, para mim, é um texto muito forte, tá? Aonde Joel, o profeta Joel, ele convoca o povo para prestar atenção, né? Fala assim, gente, olha o que está acontecendo. Olha o caos que está isso aqui. Isso aqui nunca aconteceu antes, né? Tá uma destruição que veio em várias etapas. Por quê? Quando a gente vê, né, o texto falando, depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, veio outro tipo de destruição, né? Veio os gafanhotos aqui no texto, migradores, depois os gafanhotos salteadores, depois os gafanhotos destruidores, certo? Então, vamos trazer essa palavra aqui para o nosso contexto do agora. Muitas vezes Deus está te dando sinais óbvios, que você está se repetindo um ciclo de novo, que você está entrando em outro ciclo de fracasso, em outro ciclo, né, de perca. Então nós devemos prestar atenção nos sinais e nos posicionar e clamar a Deus, falar, Deus, eu não suporto mais isso, Senhor, eu não quero mais viver esse tipo de coisa. Aqui está falando de uma escassez material, certo, sobre Israel, só que talvez nós, nos dias atuais, a gente vive talvez esses conflitos dentro da nossa área emocional, dentro da nossa área familiar. E quando a gente vê aquela história está se repetindo de novo. Amém? Então, nós precisamos ter o autoconhecimento de falar assim, peraí, por que essa história está se repetindo de novo? Por que isso aqui, eu estou permitindo que isso aconteça de novo? Peraí, eu preciso me posicionar. E aí, o que nós vamos tirar aqui de Joel 1 para nós? Está acontecendo um caos, está acontecendo uma escassez em Israel. E talvez muitas vezes você está vivendo um deserto que parece que nunca termina na sua vida. Talvez você está vivendo um ciclo repetitivo e fala, mas de novo eu estou vivendo isso, de novo eu estou caindo nessa curva emocional, de novo eu estou caindo, né, nesse cativeiro aqui de novo. Mas aí a gente vê Joel falando, vistam-se de pano de saco, ou seja, se humilhem, se juntem, clamem, orem, jejuem. Então, nós devemos falar, Senhor, basta, Senhor, eu não quero mais viver esse ciclo repetitivo na minha vida. Toda vez eu estou nesses conflitos emocionais, todas as vezes, Senhor Deus, eu estou nesse negócio de me sentir inferior e nunca me sentir digno de fazer as coisas na sua presença. Fala, Senhor, eu não suporto mais esse lugar, essa área onde sempre eu estou, né, me sentindo fracassado, certo? Então, olha só, Joel, ele traz um alerta aqui. Joel chama os bêbados para despertar, tá? O vinho acabou, o prazer cessou. Então, ou seja, isso anestesiava esse povo da realidade. Então nós devemos tirar aquilo que nos anestesia da realidade.
Então, muitas vezes, você tá ali, ó, empurrando as coisas com a barriga, você tá ali procrastinando. Não, uma hora eu começo, uma hora eu vou fazer, uma hora as coisas vão dar certo. Mas você está usando essas falácias, você está se iludindo no agora, mas você não entendeu ainda que você tem que se vestir de pano de saco, orar, jejuar, clamar e falar: Deus, eu não suporto mais isso, muda esse cativeiro, muda essa realidade. Então, enquanto você não se posicionar, não tem como Deus tirar essa sentença de escassez, essa sentença de luto, essa sentença talvez de derrota. E Deus, ele quer de nós esse posicionamento. Então, o que a gente percebe em Joel 1? O posicionamento que o profeta está falando para o povo. Gente, se levanta, acabou a provisão. Até os animais estão passando fome. Então, não deixa as coisas continuar se repetindo. Porque essa questão de viver maldições familiares, ela tem um padrão tóxico de se repetir. Se você não identifica a maldição, passa o sangue de Jesus e rejeita, isso vai se repetir. E se repete, se repete, se repete. Então nós devemos falar: Senhor, eu não aceito mais essa repetição. Eu não aceito mais esse padrão tóxico sobre a minha vida. Que vira e mexe, eu tô de novo nisso. Vira e mexe, eu tô caindo de novo nisso. Já era para mim ter superado isso há 2, 3 anos. Mas, Senhor, eu quero hoje colocar um ponto final. Então eu clamo a Ti que o Senhor me resgate. Que o Senhor traga orvalho sobre áreas da minha vida que estão secas, sobre áreas da minha vida que não tem renovo. Então, Senhor, renova cada área da minha vida. Então, eu vou ensinar algo para vocês. Se tem alguma área da sua vida que está como essa passagem de Joel 1, não tem escassez, não tem nada, não está florescendo, apresente, clame ao Senhor e apresente essa área. Fala: Senhor, a minha área emocional está estragada. A minha área espiritual, Senhor Deus, é de altos e baixos. Senhor Deus, o meu casamento vive a mesma coisa. Uma hora está bem, uma hora está ruim, daqui a pouco. Mas eu quero ter equilíbrio. Queridos, é possível ter harmonia em tudo. Eu e o apóstolo, né, nosso casamento é abençoado. Não estou falando que a gente é um casal perfeito, mas a gente não briga. A gente tem equilíbrio emocional. A gente dá suporte, estabilidade emocional um para o outro. Então, muitas vezes, seu casamento é de altos e baixos, né? É um implicando com o outro, é a mulher competindo com o marido competindo com a mulher. Isso está errado. Então, nós devemos ter nossa casa deve ser um lugar de refúgio e não um lugar que você queira se esconder ou não queira, né? Tem gente que não quer ir para casa, quer sair do trabalho e quer ir para qualquer outro lugar. Então, eu não sei qual é a área da sua vida que está vivendo essa escassez. Eu não sei qual é a área da sua vida que sofreu pelos gafanhotos devoradores. Mas eu quero dizer algo para você. Se você clamar, se você se posicionar, se você pedir ao Senhor, Ele não só vai restaurar, mas Ele vai fazer florescer cada uma dessas áreas. Quando eu me posicionei em Cristo, todas as áreas da minha vida estavam quebradas, destruídas, e o Senhor restaurou cada uma delas. Mas eu precisei ser vulnerável para me humilhar e falar: Senhor, realmente eu sozinho não consigo. Realmente, Pai, essa área que só o Senhor pode curar e tratar. Então, o que eu quero ensinar vocês é: submeta toda a área da vida de vocês ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Senhor, eu preciso ser um marido, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um líder melhor. Eu preciso ser alguém, Senhor Deus, lá na empresa, um funcionário melhor. Então, Senhor, eu submeto a Ti todas as áreas da minha vida. E eu clamo, Pai, que o Senhor restaure, me ensina a não viver esse ciclo de novo. Eu tô cansado, Senhor Deus, de viver esse padrão tóxico, que vira e mexe, eu tô aqui de novo, vira e mexe, tá todo tempo acontecendo e voltando a acontecer. Então é porque a palavra de Joel fala sobre posicionamento. O povo tá vivendo uma grande escassez e Joel fala: põe pano de saco, se humilha. E queridos, não tem como Deus restaurar uma área você altivo, arrogante, soberbo. Não, porque Deus vai fazer. Sim, Ele vai fazer a partir do momento que você reconhece e fala: Deus, eu estou vivendo isso porque eu estou colhendo das consequências que foram plantadas lá atrás. Ou seja, pela tua parentela, né, pelos seus familiares, ou seja, por você mesmo. Mas nós precisamos ser humildes e falar: Senhor, eu estou vivendo tudo isso porque alguém plantou isso aqui. Mas eu não quero viver esse tipo de consequência, eu não quero viver esse tipo de escassez. E eu quero que o Senhor restaure todas as coisas. Amém? Certo? Então, a escassez é consequência de um plantio. Essa escassez, ela pode ser colocada em diversas áreas, tá? Então, esses gafanhotos representam o que? As percas progressivas, áreas da nossa vida que foi negligenciada, certo? Então, em Joel 1 está revelando o quê? Um despertar espiritual urgente. O povo precisa despertar. Então, Deus mostra aqui, né, que o colapso, ele não é no agora. Todo colapso, se está colapsando agora, isso aí, queridos, já vem de um processo.
de um plantio que agora você está vivendo o quê? Está colhendo resultado. Se você quer colher resultados abençoados, se você quer colher fruto, a semente tem que mudar agora. O seu tipo de semente tem que mudar, porque toda colheita, tá? Ela é resultado de uma semente que você lançou sobre a terra. Amém? Certo? Glória a Jesus? Então essa é a palavra de Joel. Amanhã nós vamos ler Joel, capítulo de número 2. Aleluia? Então, agora eu quero continuar a série que eu estou com vocês, tá? Abram comigo agora, você que pode, Efésios, certo? 4:30. Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Aleluia. Quem começou a ler o livro Bom Dia Espírito Santo? Eu não sei se é a terceira ou é a segunda vez que eu tô lendo, mas tá ótimo. Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Acharam? Acharam ou não? Que diz assim, deixa eu ver aqui. Tá travando, gente? Repreende. Às vezes tá travando só pra você. Amém? Glória a Deus. Ó, Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Que diz assim. Olha aí, ó. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Vamos ler de novo aqui. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Que selo foi esse que o Espírito Santo colocou sobre nós? Lembra da unção de dentro? Lembra da unção de dentro? A unção de dentro é o selo, tá? O selo é quando o nosso espírito se ligou novamente e fez o religar. Agora você tem comunhão direta com Deus, certo? Antes você não tinha essa comunhão direta com Deus. Então, aqui eu quero trazer essa ênfase que é possível que o Espírito Santo venha se entristecer. Então, quando nós recebemos a unção de dentro, que é a unção da conversão, nós vamos começar a ter uma fome, nós vamos começar a ter uma sede. Por quê? O Espírito Santo agora, ele está habitando dentro do nosso espírito. E automaticamente, ao habitar dentro do nosso espírito, o que acontece? Você começa a ter fome e sede espiritual. E aí você começa a ter fome de ler a Bíblia. E agora você começa a entender. Você começa a ter fome de orar. E agora você começa a ter prazer na oração. Você começa a ter fome de escutar louvores, de ver um filme cristão. Você começa a ter fome de entender Deus e quer usar todas as vias possíveis para se suprir. Porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo, é Ele quem está sobre a terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus está à destra do Pai. E ele disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. E Deus está no seu trono. Mas quem está aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. E é ele que te leva a buscar a Deus. É a unção do Espírito Santo que te confronta a acordar de madrugada. É o Espírito Santo de Deus que te ajuda a se manter nas suas disciplinas espirituais. Amém? Só que é possível entristecer o Espírito Santo. Por que é possível? Porque você é o templo vivo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, dentro de um compartimento chamado Espírito, como eu expliquei para você. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, se você fizer algo de errado, então vamos supor que você se converteu, está queimando na presença de Deus. E aí você começou a buscar Jesus e começou a se alimentar. Começou a buscar a presença. E está indo muito bem. Só que de repente, o diabo começou a insistir, começou a bater na porta. E aí, uma hora ou outra, você se deslizou e pecou sabendo que é errado. Por quê, queridos? Quando nós pecamos, o pecado é quando você está tentando fazer o certo e você vacila. Aí você fala, meu Deus, eu não devia. Quando você vê, você pecou. Você não fez por querer. Você está tentando fazer o certo, mas você acabou fazendo errado. Agora, transgressão é quando você peca conscientemente. Então, o Espírito Santo, ele se entristece quando nós decidimos pecar conscientemente. A gente tem noção que aquilo desagrada a Deus, a gente sabe que aquilo desagrada a Deus, e aí a gente acaba o quê? Fazendo aquele tipo de atitude. Então, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você. O que vai entristecer o Espírito Santo? O pecado, né? Quando você volta para ele. Então, por exemplo, você fumava, você bebia, você fornicava e de repente você decidiu voltar a pecar.
consciente de que aquilo ali não agrada a Deus. E aí quando você pecou, você percebeu que o Espírito Santo se afastou de você. Porque o Espírito Santo, ele é dessa forma, ele se afasta. E você, quando ele se afasta, você sente que a presença dele se afastou, ok? Queridos, eu não estou falando que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não vai pecar. Como eu disse para você, pecado e transgressão tem dois lados muito diferentes. O pecado é quando eu pequei, aí o Espírito Santo, como que eu sei que eu pequei? O Espírito Santo traz aquele arrependimento. Meu Deus, eu não devia ter falado aquilo. Aí o Espírito Santo começa a me constranger. Eu falo, Deus, perdoa. Eu não devia. Ele tá ali. E ele tá falando, você pecou. E que atitude que ele quer de nós naquele momento? Senhor, me perdoa. Senhor, eu vou pedir perdão para essa pessoa. Só que a transgressão já não é uma coisa que você fez sem querer. É uma coisa que você fez sabendo que é errado. Você já tinha falado para Deus que você não ia fazer mais, tá? Então, por exemplo, quais serão os motivos pelo qual o Espírito Santo ele vai se entristecer e vai se afastar de você? Talvez religiosidade sem relacionamento com a presença. Então tem gente que é religiosa, ela vai ali na igreja, ela fica ali e tal. Mas ela não tem. É igual como o Júnior pregou isso ontem. Nicodemos sabia da lei, sabia de tudo, mas ele não tinha o encontro com a presença. Então, o religioso, ele afasta o Espírito Santo. Por mais que ele é convertido, mas ele não consegue ter a chama do Espírito Santo acesa. Certo? Resistir à presença do Espírito Santo. Ou seja, menosprezar o Espírito Santo, achar que ele não é insignificante. Orgulho, falta de perdão, pecados, né? Falar algo que fere alguém, né? Mesmo sabendo que não se pode fazer aquilo. Desobediência, uma vida dupla, você é uma coisa aqui, outra coisa lá, certo? Então eu quero que você entenda que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E da mesma forma que você fica triste quando alguém te decepciona, o Espírito Santo ele fica triste quando você peca, né? Consciente, ou seja, você transgride. O Espírito Santo fica triste quando você escolhe as coisas do mundo e negligencia as coisas de Deus. Então, é possível que o Espírito Santo fique triste, se afaste. E é perceptível quando ele se afasta. Quem aqui já viveu a experiência de repente você falou, meu Deus, parece que eu não estou sentindo mais a presença. Eu não sei, parece que está seco. Parece que, certo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode ser entristecido porque ele é uma pessoa, tá? Ele é o próprio Deus. Ele faz parte da Trindade, ele é Deus em ação aqui na terra. Ele é o poder de Deus em ação aqui na terra. Ele é o Espírito de Jesus, ele é o Espírito de Deus Pai. Ele é o testemunho, é ele que vai nos consolar, é ele que vai nos edificar, é ele que vai nos ensinar, o Espírito Santo é quem nos constrange. Então, eu sempre gosto de falar, você não precisa convencer ninguém do pecado, você precisa pregar sobre o pecado. Porque quem vai ruminar dentro dessa pessoa é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é, o Espírito Santo ele quer fazer morada dentro de você. Mas ele quer construir com você um relacionamento. E o Espírito Santo pode se afastar e pode se entristecer com você. A partir do ponto em que você leva ele como algo insignificante, trata ele como algo ali comum. Então você precisa entender que o Espírito Santo, ele é Deus habitando dentro do teu espírito. E isso, queridos, é o suficiente para a gente se sentir ousado, se sentir, né, forte. Quem é Satanás? Você é imagem e semelhança de Deus e você ainda carrega a porção do Espírito Santo dentro de você. Amém? E, queridos, eu quero trazer aqui, agora, para mim, uma das coisas fundamentais. Jesus, ele disse que o sangue dele cobre todo tipo de pecado. O sangue de Jesus cobre pecado de fornicadores, idólatras. Mas tem um pecado que o sangue de Jesus não cobre. Quem sabe qual que é? Eu quero que você entenda isso para você entender, tá, a magnitude da importância do Espírito Santo. Então, o único pecado que o sangue do Cordeiro não cobre, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E hoje eu quero bater em cima disso aqui e ensinar sobre isso para vocês, tá?
O único pecado que o sangue de Jesus não cobre, presta atenção, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aleluia! Eu quero que você abra comigo agora. Vamos lá, abre comigo em Marcos. Eu quero ler essa passagem por inteiro com você. Abre comigo agora em Marcos, certo? 22, verso de número 30. Apóstolo, mas o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Vou te ensinar hoje. Você vai aprender o que é a blasfêmia. E você vai tomar muito cuidado de não fazer isso aí. Porque se você fizer, você pode perder a presença. Marcos... Ai, perdão, gente, deixa eu ver. Perdão, é Marcos 3, tá, gente? Marcos 3, eu olhei errado aqui. Marcos 3, verso 22. Marcos, capítulo 3, verso de número 22. Marcos 3, verso de número 22. Glória a Deus. Acharam? Marcos 3, verso 22. Vamos começar a ler do 20? Marcos 3, verso 20. A fonte do poder de Jesus. Esse é o subtítulo do texto. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram, presta atenção aqui, que aqui você vai entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, tá? Presta atenção. Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. E logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer, porque eles começavam a pregar e tratar as pessoas ali. E aí, os familiares de Jesus souberam o que ele estava acontecendo e começaram a tentar impedir Jesus. Você está fora de si, para de pregar essas coisas. Eu quero que vocês imaginem esse contexto. Sua família falando, para, você está religioso demais, você está fanático. Então os mestres da lei, ou seja, então vou trazer para o nosso dia a dia. Então os pastores religiosos, o povo que sabe muita teologia, mas não tem relacionamento com Deus. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram, olha só, isso daqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então esses fariseus, tá, estão falando, olha, o que esse homem faz não vem de Deus, vem dos demônios. Ele está possuído pelo príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Olha isso aqui. Aqui está a chave sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Então eu quero que você entenda. Olha o que Jesus está falando. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou, um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter em pé. E está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem, presta atenção que aqui é espiritual, no 27 é espiritual o que Jesus está falando. Quem tem poder para entrar na casa de um homem, aqui está falando de libertação. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém que ainda é mais forte, no caso Jesus. Quando você liberta, uma pessoa de um demônio, você está entrando na casa de alguém e saqueando, tirando ali. E só pode fazer isso quando você tem uma força maior que aquilo que possui aquela pessoa. No caso, o nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus. Amém? Então, quem tem poder de entrar numa casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém mais forte. Alguém capaz, presta atenção, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Por que sua casa? Porque o diabo, quando ele está dentro de uma pessoa, ele está ali hospedado como a casa dele. Ele acha que aquilo ali é a casa dele, tá? Agora, aqui no 28, prestem atenção. Eu lhes digo a verdade.
todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados por causa do sangue de Jesus. Mas quem blasfemar, e eu quero que você grifa agora o 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é o pecado com consequências eternas. Olha isso aqui. Ele disse isso porque afirmavam, olha só, ele disse isso porque afirmavam, está possuído por um espírito impuro. A partir de hoje você não vai mais falar, isso aí não é de Deus, isso aí é o demônio, isso aí, isso aqui, você não sabe, você não é a quarta pessoa da Trindade. Você não veio um anjo e falou, olha, eu quero que você entenda. Nós. Apóstolo, então eu já blasfemei. Se você está aqui nessa live, se você estava na madrugada, se você está buscando Jesus, você não blasfemou ainda, tá? Existe também uma taça da misericórdia de Deus. Eu quero que você entenda. Por que eu falo para vocês? Não fala mal de pastor, não fala mal daquele mover, você não entende. Talvez você não está naquele nível espiritual. Aquilo que você não entende, você fica caladinho. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui uma obra de Deus ao diabo. Porque aqui a obra era de Deus, através da vida de Cristo. Mas quando esses fariseus vêm e falam assim, é o espírito, né? É o príncipe, ou seja, é o Beelzebu. Ele faz isso porque ele está possuído pelo príncipe das trevas. Aí Jesus vai falar assim, gente, mas como que pode? Um reino está dividido. Como que pode Satanás expulsar Satanás? Mas apóstolo, a gente sabe que tem homens e mulheres de Deus que expulsam demônios, mas eles estão com a vida desalinhada. Mas a própria Bíblia diz que em meu nome já expulsarão demônio, em meu nome curarão, em meu nome farão isso. Mas naquele grande dia eu os direi, não os conheço. Mas se faz no nome de Cristo e na autoridade de Cristo e por uma unção que o Senhor concedeu àquela pessoa. Isso não significa, queridos, que essa pessoa, por expulsar demônio, por fazer isso, está salva. Eu quero que você entenda isso hoje, tá? Então eu quero que você entenda que a blasfêmia do Espírito Santo é quando você atribui uma obra de Deus a Satanás. Então a partir de hoje você vai parar de falar mal daquilo que você não sabe. Você vai parar de condenar, de criticar, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso não é o Espírito Santo, você não sabe. É difícil demais a gente dimensionar uma experiência que a gente nunca viveu. Ainda mais a pessoa que nem foi batizada com o Espírito Santo, ela vai ser incrédula mesmo, porque vai ver às vezes um monte de coisa sobrenatural e ela não vai conseguir entender, certo? Então Jesus estava libertando as pessoas. E aí os escribas chegaram e falaram, isso está acontecendo pelo poder de Beelzebu. E aí, certo? Ou seja, eles atribuíram a obra do Espírito Santo ao diabo. E aí Jesus falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. No reino das trevas não existe essa divisão. Satanás não expulsa Satanás, não. Eles são bem unidos, senão eles não iam conseguir ter progresso. Porque até o reino das trevas tem unidade. Então, o que eu estou tentando dizer para você? O Espírito Santo, ele é muito importante. E para Jesus falar que todo pecado e blasfêmia é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, é porque eu estou tentando dizer para você que é muito sério isso. Então, eu quero que você, a partir de hoje, aprenda. Não fale mal de pastores, não fale mal de ministérios. Deixa que o justo juiz, se tiver que fazer juízo, fará. Cuida, você que está de pé para não cair. Cuida, você que está na presença de Deus, para não errar. Amém? Porque enquanto você está olhando e rindo o irmão, e não sei por que você está rindo, porque amanhã pode ser você. Não sei porque você está achando bom, porque não deve ser o fruto do Espírito que está habitando em você. Porque quando você vê um pastor cair, você tem que gemer e falar, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Queridos, quando você vê um irmão, um pastor, que às vezes já foi muito usado por Deus, ao invés de se alegrar, fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Ai de nós, Senhor. Se essa pessoa já foi tão usada, já pregou tanto, o que será de mim, Senhor? Amém? Então fala, Senhor, me ajude a me manter em jejum, querido. Jejum é o que vai te trazer alinhamento, é oração, amém? Não se regozije com a queda de uma igreja, com a queda de um irmão. É o reino de Deus perdendo de alguma forma. É o seu time, é o seu lado perdendo.
Como que você fica feliz com a queda de um pastor? Será que é o fruto do Espírito mesmo que habita em você? Será que é Jesus mesmo que está aí dentro? Será que não é o diabo? Porque esse tipo de sentimento vai ser procedente de demônios, das pessoas, dos satanistas, dos feiticeiros e não dos filhos de Deus. Por mais errado que foi o que aconteceu, a gente tem que gemer e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Então, queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós atribuímos algo, alguma obra do Espírito a Satanás e falamos assim: olha, isso aí não é de Deus, isso aí é o fulano, é o ciclano, é o diabo, é isso, é aquilo outro, certo? Então, eu quero trazer aqui hoje, primeiro eu quero te deixar calmo. Se você está buscando Deus, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Eu acredito de todo o meu coração que Deus, ele tem uma taça de misericórdia ainda, para que você, não chegue ao profundo. Então, eu acredito que talvez você já blasfemou, mas Deus foi tendo misericórdia. Só que a partir do momento que você teve conhecimento, aí eu acredito que já não há mais misericórdia. E aí você, a partir do momento que você blasfema contra o Espírito Santo, o que vai acontecer com essa pessoa, tá? Quando uma pessoa ela blasfema contra o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo vai se apartar dela. Se ela blasfemou contra o Espírito Santo já não pode ajudá-la a buscar Deus. E é impossível adorar o Senhor, buscar o Senhor sem a presença do Espírito Santo, tá? Então, o que vai acontecer com uma pessoa que blasfemou? Primeiro, ela perde totalmente a fome e o desejo de buscar Deus. Ela não sente mais vontade de orar, ela não sente mais vontade de ouvir a palavra, ela não sente mais vontade de alinhar, ela não consegue mais buscar Deus, certo? Essa pessoa, por mais que tenha vivido curas, experiências, ela tenha vivido o sobrenatural, ela começa a duvidar daquilo e ela rejeita isso não tem mais um poder de influência sobre a vida dela. Então vamos supor, ela já foi batizada com o Espírito Santo, ela já viveu coisas extraordinárias, mas aquilo, ela fica confundida, ela acha que aquilo ali foi dela, ou seja, ela perde o feeling do sobrenatural, ela tenta achar agora uma resposta natural para as coisas sobrenatural, aí é impossível, certo? Então essa pessoa que blasfemou, mesmo, queridos, que ela tenha visto Deus fazer uma orelha de novo, Deus fazer crescer um dedo de novo, ela duvida. Ela vai falar: não, mas isso aí foi a fé da pessoa, para não atribuir a Deus, tá? E aí o que vai acontecer? A apostasia consciente. E o que é apostasia? Queridos, você e eu já passamos por frieza espiritual. A gente tá frio, a gente tá em Cristo, mas a gente tá frio, a gente não tá tão motivado como estava. Aí de repente a gente vai numa conferência, a gente começa a orar na madrugada, aí a gente fica avivado de novo, aí você volta a queimar. Isso não é apostasia. A apostasia é quando você decidiu internamente abandonar a fé. Quando você decidiu, tá? Não seguir mais, não buscar mais, mesmo sabendo a verdade. E aí vai acontecer a apostasia. Então, automaticamente, quem blasfemou por causa do afastamento do Espírito Santo, essa pessoa vai abandonar a fé. Por quê? Queridos, se o Espírito Santo não estiver nos motivando, não tem como a gente buscar. Então, talvez você conheceu alguém que foi batizado, que foi usado em Deus, e hoje essa pessoa está acreditando em alienígena, ela acredita em tudo que é crença, ela acredita na força da luz, ela fala que Deus está em tudo, ela apostasou, ela é uma apóstata. Porque quem conheceu a Cristo e realmente é convertido genuíno não troca Cristo por nenhuma teoria, não troca Cristo por nenhuma crença. E o que é apostasia? Quando você decidiu abandonar a sua fé. E agora, tá? Você fica aí. Você não, né? Tá amarrado. Mas esse apóstata, né? Essa pessoa que se apostasou, essa pessoa que decidiu abandonar a sua fé. Eu acredito, querido, que toda pessoa que se apostasou é alguém que feriu a igreja, é alguém que feriu algum servo de Deus, é alguém que atribuiu alguma obra do Espírito Santo a Satanás. Eu acredito que essa é um dos maiores motivos da apostasia, certo? Eu creio no meu achismo. Então essa pessoa, ela viveu, foi batizada com o Espírito Santo, viveu milagres, viu maravilhas, e aí ela se apostatou da fé. E você fala com ela hoje, ela não sente Deus.
Você conta um testemunho, ela, ai, que legal, uau. E ela não consegue mais sentir Deus. Ela não consegue mais vivenciar. Ela não consegue mais ser tocada por Deus. Amém? E aí, você olha e você fala, essa pessoa se apostatou da fé. E aí ela crê em qualquer outra coisa, crê em alienígena, crê na força, crê no místico, crê no não sei o que, crê em tudo. Fala, Deus está em tudo, Deus está na... Gente, Deus é tudo. Não, queridos. Deus está sentado no seu alto sublime trono. Tudo que nós vemos, queridos, Deus não é as coisas, Deus não é a matéria, Deus não é a floresta, Deus não é a água. Isso é criação de Deus. É a obra dele. E tudo aquilo que Deus criou tem que se curvar a ele. Então eu não posso falar, Deus é a natureza. Não, Deus não é a natureza, não. Deus é o criador da natureza. A natureza é a obra de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda isso, tá? E esse apóstolo, o que vai acontecer? Vai começar a chamar Deus de exagero, né? Deus vai começar a ver Deus como um Deus mau, manipulador, certo? Se a pessoa não, se ela chegar ao momento do ateísmo, falar, não acredito mais em nada, eu acho que tudo é uma força, tudo é uma energia. Gente, quantas pessoas, talvez você já escutou falar desse jeito? Aí essa pessoa mistura crença, fala, olha, eu acredito no budismo, eu acredito nisso. Aí essa pessoa que já foi batizada, já esteve ali, já viveu um grande avivamento, hoje ela pode, por blasfêmia, estar vivendo uma apostasia e não conseguir acreditar mais. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe por que você acredita que há um Deus assentado no seu alto sublime trono e à sua destra está o seu filho? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Você só consegue acreditar no sobrenatural porque o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, dentro. Você sabe por quê? Porque se você não tiver o Espírito Santo dentro, na primeira oportunidade você faz um bezerro de ouro. Porque não adianta você ver sinais, maravilhas, ver Deus te tirar do Egito com 10 pragas. Você precisa ter revelação e ela tem que ser dentro. E por isso que eu falo pra você, a unção interna, a primeira unção é a unção da conversão. É a unção que vem dentro de nós. E por causa que o Espírito Santo está dentro de nós, eu consigo buscar Deus todo dia. Eu sou confrontada a falar, olha, eu preciso melhorar. Nossa, faz uma semana que eu não estou jejuando. Meu Deus, é o Espírito Santo dentro de nós que nos cobra, que nos traz sede. Amém? Certo? Apóstola, a Bíblia diz que não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Eu creio, queridos, que há pessoas que blasfemaram e logo se apostataram da fé. E há pessoas que somente se apostataram. Elas, por alguma mágoa com Deus, por Deus não ter feito algo que elas queriam, elas decidiram se afastar. Então eu creio que há perdão para aquele que somente se apostatou, somente se afastou. A gente só vai conseguir entender se houve blasfêmia ou não fazendo um mapeamento com essa pessoa, certo? Então, orem para essas pessoas que se apostataram da fé e há perdão para elas. Agora, como a própria Bíblia diz, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Isso é a Bíblia que diz. Amém? A gente não pode tentar dar um jeitinho brasileiro e falar, não, Deus... Não. O que você tem que fazer por uma pessoa que você acha ou que blasfemou ou que se apostatou da fé? Orar e falar, Deus, quebra as muralhas. Se essa pessoa chegou a blasfemar, Senhor Deus, tem misericórdia. Porque você é um bom cristão e você vai fazer isso. Amém? Então... o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Zombar de um mover espiritual que vem do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, se você não crê, não olha. Tem gente que ri, ironiza, despreza. Gente, dependendo às vezes, você faz um vídeo e vem alguém falando que aquilo ali é do diabo, que você não é de Deus. Essa pessoa pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Deus pode ter misericórdia 1, 2, 3, mas daqui a pouco. Por isso que até mesmo o vídeo que a gente faz e vem pessoas às vezes nos bater, falar que aquilo ali não é de Deus, isso é muito perigoso. Então deixa eu ensinar vocês, não comenta coisa que você não sabe no vídeo de ninguém, certo? Se você não pode abençoar, fica quieto, amém? Então, geralmente essas pessoas que são apóstatas da fé, se apartaram da fé, ri, ironiza, despreza as manifestações verdadeiras, né? Fala assim, isso é fanatismo, isso aí é emocionalismo. Deixa eles falarem, não discuta, amém? Certo?
Eu creio que Deus ainda tem uma taça de misericórdia sobre essas pessoas. Então, os apóstolos também, eles resistem, tá? A verdade, quando ela é clara. Então, às vezes a gente fala, olha, conta um testemunho, a pessoa ignora, a pessoa não tá nem aí, certo? E uma das maiores características da pessoa que se apostatou da fé, ou de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela não consegue mais ficar num lugar espiritual. Ela não consegue mais frequentar um culto. Ela não consegue mais ficar no meio onde as pessoas estão falando de Deus, tá? Ela não tem mais quebrantamento. Ela não tem mais quebrantamento. Amém? Ela não consegue ser... Ela antes, no começo, talvez em algum tempo, ela era aquebrantada. Mas hoje ela não consegue mais ser aquebrantada. Então, queridos, como eu tenho certeza que alguém blasfemou contra o Espírito Santo, essa pessoa não está mais na presença. Essa pessoa não tem força para buscar. Essa pessoa já não sabe no que acreditar. Então, se você busca Deus, se você ora na madrugada, se você está com sede do Espírito Santo, você nunca blasfemou. E se você talvez um dia falou algo, o Senhor deve ter tido misericórdia sobre a tua vida. Amém? Então, eu quero que hoje você repita essa oração comigo. Fala, Jesus, se algum dia, pode repetir, fala, Senhor Jesus, se algum dia eu falei mal, se algum dia eu julguei, se algum dia eu condenei o mover genuíno do Espírito Santo e atribuí a obra do Espírito Santo a Satanás, ao diabo, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Fala, Jesus, me perdoa todas as vezes que eu falei mal de um pastor, de um líder. Me perdoa todas as vezes que eu falei mal de um mover. Me perdoa todas as vezes que eu blasfemei de alguma forma. Fala, Jesus, eu estava na ignorância, eu não sabia. Fala, Jesus, me perdoa. Fala, Jesus, apaga qualquer tipo de consequência que isso pode ser atribuído à minha vida. Fala, Jesus, me perdoa. Porque, queridos, de alguma maneira, de alguma forma, a gente na nossa ignorância, ou talvez no começo, aonde nós começamos a trilhar no sobrenatural, tá? A gente pode sim ter julgado, ter falado, amém? Eu nunca julguei, né, que não seria de Deus, eu achava exagero. Então, eu falo aqui com toda a propriedade, quando eu comecei a frequentar uma igreja avivada, eu via aquelas irmãs do coque rodando pra cá e cheia, eu achava aquilo ali demais, eu falava, não precisa de tudo isso. Mas eu nunca cheguei a falar assim, isso aí não é o Espírito Santo. Eu falava assim, acho que não precisa de tudo isso. Então, peça perdão pro Espírito Santo, mesmo que você achou que é exagero, porque, queridos, somente o justo juiz, que é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, o grande eu sou, ele vai julgar todas as coisas, amém? Então, nós devemos ter muito temor, tenha temor, tá? Tenha temor. E eu vou ensinar uma coisa para você, cuidado de contar coisas sobrenaturais para pessoas que são carnais, porque elas podem, nesse momento que você está contando, blasfemar contra o Espírito Santo. Elas podem, né, vir e criticar você. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Para que você entenda a importância do Espírito Santo. O sangue de Jesus perdoa todo o pecado e toda a blasfêmia, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, queridos, hoje eu quero que você entenda, o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Ele é o próprio Deus na terra, tá? Ele é o próprio Deus em ação dentro de mim, dentro de você. Então eu quero aqui ensinar um exercício para você agora. Tudo que você for fazer, você vai chamar o Espírito Santo. Tudo. Espírito Santo, vamos lavar uma louça. Espírito Santo, vamos aqui fazer os nossos 20 minutos de governo, vou dar uma arrumada na minha casa. Espírito Santo, vamos fazer o devocional. Espírito Santo, vamos agora fazer tal coisa. A primeira chave que eu vou dar para vocês é: chame o Espírito Santo para fazer todas as coisas. Amém? Certo? Ontem o apóstolo estava com dificuldade de fazer algo. Eu falei, peça agora para o Espírito Santo. Ele pediu e de primeira ele conseguiu desenvolver aquilo ali. Eu falei, tá vendo? É só pedir para o Espírito Santo, porque ele é o espontâneo. Se eu sou espontâneo aqui, é por causa do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, Espírito Santo, vamos fazer essa atividade. Espírito Santo, vamos ler a Bíblia comigo. Espírito Santo, me ajude a orar agora ao Senhor. Nós oramos a Deus, mas através do Espírito Santo.
E essa oração só chega por causa do nome de Jesus. Mas quando eu estou orando porque o Espírito Santo está me impulsionando. Mas quando eu falo, Espírito Santo, me ajuda a orar o que eu devo orar. Me ajuda a falar o que eu devo falar. Amém? Hoje eu achei interessante porque eu estava orando em línguas enquanto o apóstolo começou a orar. Né? Eu fico ali uns 5 minutos em línguas e no louvor. E eu comecei a fazer a minha pauta. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ore? E aí ele falou, ore pelos governantes, ore pelos presidentes. Aí quando eu tirei o meu fone, eu vi o apóstolo orando pelos governantes, pelos presidentes. Então, eu quero que você entenda que é um só Espírito. O Espírito que fala comigo, o Espírito Santo de Deus, é o que fala com meu esposo, é o que fala com você. E é um alinhamento. E eu não tinha escutado, né? O apóstolo estava orando. Quando eu tirei o meu fone para escutar a oração dele, né? Quando eu chego aqui, que ele começou a orar, eu sempre tenho esses 5 minutos com Deus, que eu faço a oração em línguas para escrever a minha pauta e eu começo ali, ver o que eu vou orar. Então, né, a mesma direção que o Senhor deu para mim, Ele deu para o meu esposo. E a gente não combina o que vai orar, né? A não ser que a gente esteja muito dentro de um propósito, certo? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque não existe se tornar um grande homem de Deus sem o Espírito Santo. Se você for olhar todo grande avivalista, eles tinham algo em comum. A intimidade com o Espírito Santo. Amém? Se você quiser ser profético intencional, coloca um lugar na mesa para o Espírito Santo. Coloca uma cadeira para o Espírito Santo. Amém? Eu acho lindo a pastora Kátia. Eu tenho também meu trono, né, que eu vou pôr na minha sala, certo? A pastora Kátia tem um trono lindo, dourado, na casa dela, na sala da casa dela. E aquele lugar é do Espírito Santo. Ninguém pode sentar ali. Ela entregou, essa sala, todo mundo pode ter comunhão, mas nessa cadeira só senta o Espírito Santo. Ou seja, está falando, Espírito Santo, além de você morar, você tem um lugar de honra nessa casa. O que você faria para chamar a atenção do Espírito Santo? Então, a partir de hoje, eu quero que você provoque a presença do Espírito Santo. Provoque. E eu vou dar uma chave para vocês. Espírito Santo, eu me submeto ao teu governo. Fale isso, fale, Espírito Santo, eu quero ser discipulado por você. Espírito Santo, me ensina a escutar sua voz. Espírito Santo, me ensina o que te entristece, para mim não cometer erros. Espírito Santo, me ajude a te conhecer. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós vamos continuar com a série do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai mergulhar cada dia mais. Isso que eu não cheguei nas coisas que eu considero mais importantes. Eu estou trazendo alguns princípios sobre o Espírito Santo, como blasfêmia contra o Espírito Santo, que é muito importante. Mas quando eu começar a falar da presença, da manifestação dele, uau! Aleluia! Queridos, um dia extraordinário, um dia abençoado. Beijo, amo vocês.